Olá, saudações e bem-vindo, caro internauta, a mais uma edição do Olho Visionário, programa de debates de assuntos que marcam a atualidade nacional. Josias Mururi, boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa. Boa noite, colegas. Alício Vumela, boa noite. Boa noite, Paulino, boa noite, colegas Josias. 2021 tem que ser um ano decisivo na resolução do problema que temos em Cabo Delgado, que é de aniquilar os contra a pátria, afirma o Major-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, Eugênio Mussa. Chefe de Estado moçambicano Filipe Nyusi completou no passado dia 15 de janeiro em curso um ano de governação neste que é o seu segundo mandato. Alguns dos assuntos que marcam a nossa presença nesta edição do Olho Visionário, mas antes de irmos aos debates destes assuntos, convido-lhe a conferir os fatos da semana. Mururi, seu fato da semana? Bom, para mim o fato de semana elegi a má atuação da polícia, mais uma vez, no decreto atual decretado pelo Presidente da República. Neste caso, digo assim porque há má interpretação da nossa polícia. Segundo as reportagens que eu pude acompanhar através das mídias, e eu vi que a polícia há uma tendência de aproveitar nesses termos, né? Isto porque o que acontece? A nossa polícia, a função da polícia qual é? É a função apelativa. Isto porque o que nós temos visto ao invés da polícia, quando se faz o terreno, por exemplo, nas barracas, assim como nos bares, em vez de eles chegarem lá chamar a atenção como tal, não é? Sensibilizar os vendedores, comerciantes, né? Não sei tudo. A maior preocupação deles é de querer fechar as barracas, abrem congeladores, geleiras e retiram as bebidas lá existentes. Mas, para mim, eu digo, esta é a má interpretação. Só para ver... naquela hora que a polícia se fez ao mercado, não é, para recolher essas bebidas, estava ainda dentro do período determinado segundo o decreto. Isto por quê? Porque só para ver, as barracas, por sua vez, são bares, assim como as barracas, devem ser abertas, assim como encerradas, no intervalo das 6 às 17 horas. Mas o que nós notamos é a polícia se fez ao terreno antes das 17 horas. O que acontece? Eles, ao recolher esses bens, nem dão espaço suficiente para os donos das barracas fazer o inventário dos bens lá que a polícia recolhe. A função da polícia não é de recolher. Recolhem para o quê, afinal de contas? Se a polícia está lá para ajudar a sociedade no seu todo. Mas o que nós temos notado, em vez de estar lá para ajudar, estão lá para prejudicar. Obrigado pelo seu fato da semana. Vumela, seu fato da semana. Boa noite mais uma vez, Paulino. Antes de ir até o meu fato da semana, eu queria mesmo alinhar com o colega Josias. Eu penso que em algum momento a polícia não está a atuar mal, né? Mas desculpa, gostaria que isso direto ao fato da semana, porque consta como um dos assuntos que serão debatidos pela frente. Boa noite, Paulino. O meu fato da semana elegi mesmo para falar sobre o surto ou o aumento dos casos de Covid aqui no nosso distrito, na nossa cidade de Vilanculos. É muito lamentável ver que os números estão a subir. Então, eu vou mesmo para apelar a todos que se sintam com sintomas, que se façam aos hospitais e poderem se rastrear, e deste modo podemos evitar o alastramento dessa doença. Então, penso que vamos respeitar o decreto e mantemos em casa. Certo. Depois dos fatos da semana, vamos olhar outros assuntos que constam na nossa agenda de debate. Subida de casos da Covid-19 faz com que o chefe de Estado moçambicano recue de algumas decisões que anteriormente havia tomado. Falando na sua última aparição ao público, o chefe de Estado moçambicano recuou com grande destaque para
os campeonatos nacionais que devem acontecer sem a presença do público. Os Boxer Stories devem abrir a partir das 8 e encerramento 3 horas de segunda a sábado. Não só, mas as igrejas, uma vez que anteriormente levavam 150 crentes, agora voltaram para 50 crentes, independentemente da capacidade que cada igreja dispõe. David, ou simplesmente Josias, qual é a sua avaliação relativamente a estas medidas tomadas pelo chefe de Estado moçambicano, numa altura em que os casos da Covid-19, incluindo óbitos, tendem a subir a cada dia que passa? Bom, eu acredito que a tomada dessa decisão é reflexo do nosso comportamento, sobretudo na quadra festiva. O que nós notamos é que a maior parte de nós não havia uma grande preocupação, não é, relacionado com o uso das máscaras. O que nós notávamos, na verdade, era tudo a ignorância no que refere a isso. Mas antes também, permita-me, só para retificar uma coisa, não é a abertura das barracas, assim como bares, não é das 8 às 13, bottle stores, mas sim, este horário refere-se para os finais de semana. De segunda a sexta é das 8 às 17. Só de sábado a domingo é das 8 às 13. Agora, indo à sua pergunta que me coloca, eu dizia que isso é reflexo do nosso comportamento, mas em algum momento há que chamar a atenção à sociedade em geral que coronavírus é uma realidade e ninguém virá para cuidar a própria nossa vida, a não que seja nós próprios a procurarmos nos conservar na medida do possível, porque isto, na verdade, mata. Vumela, como é que olha este discurso do chefe de Estado moçambicano que mostra ser preocupado devido à subida de casos da Covid-19? Eu penso que foi uma comunicação pertinente, né? Já precisávamos. O presidente devia mesmo tomar esse tipo de decisões, olhando para os números. Os números aumentaram muito. Eu até penso que o presidente está a retificar, podemos chamar até a falha que tenha cometido, ao aceitar que eventos de grande envergadura pudessem acontecer durante a quadra festiva. Vínhamos bem, mas com essa autorização vimos que havia muitos sítios que organizaram eventos que tinham mais de 100, 200, 300 pessoas. Então é aquilo que em algum momento contribuiu para que esses números chegassem até o ponto que está. Agora, os bottle stores, a tomada de decisão dos bottle stores, o colega parece, acho que na verdade é das 8 às 13, de segunda a sábado. Então, em algum momento é bom, mas devemos olhar, bottle stores são empresas. São empresas. Como é que uma empresa vai abrir às 8 e fechar às 13? Tem lá trabalhadores e a nossa lei permite a pessoa trabalhar e ser remunerada num trabalho de 8 horas de serviço. Então eu penso que em algum momento não é só os bottle stores, é a consciência das pessoas que devem mesmo pensar que o que está a acontecer é uma realidade, os números estão a acontecer, tivemos mortes até de grandes figuras, então significa que ninguém está isento a esse coronavírus. Vumela, olhando para estas decisões recentemente tomadas pelo chefe de Estado moçambicano, até que ponto poderão contribuir para a redução dos casos da Covid-19 no país? Eu penso que o que deve-se continuar a fazer é continuar com essas mensagens. As autoridades devem trabalhar e ainda há um pouco, há um trabalho que as autoridades devem reforçar mais, digo o Ministério da Saúde e o Ministério do Interior, né, parte da Polícia. É preciso sensibilizar as pessoas, fazer fiscalização nos maiores centros comerciais, porque eu tenho visto com muita lamentação quando vou ao centro da cidade
há muitas pessoas que exercem lá algumas atividades, mas sem no mínimo observar as condições ou as medidas de prevenção. A pessoa está lá muito à vontade, está aí com uma bacia, sem máscara, sem qualquer tipo de detergente para desinfetar as mãos. Então eu penso que as autoridades sanitárias, as autoridades policiais devem reforçar esse trabalho de fiscalização e apelo a todos os cidadãos que o coronavírus é uma realidade e vai eliminar a família, vai eliminar o distrito, vai eliminar nós todos. Mesma questão, David, olhando para essas todas decisões tomadas pelo chefe de Estado moçambicano como forma de controlar a propagação da Covid-19, até que ponto poderão valer a pena? Bom, isto poderá nos valer a pena se nós formos a cumprir as medidas lá decretadas, porque caso haja ignorância, na verdade o coronavírus irá dizimar a nós todos. Mas olhando aquilo que é a atuação da polícia, segundo aquilo que o colega dizia que iria secundar, eu estava a falar exatamente da má interpretação da nossa polícia quando eles se fazem ao terreno. Eles devem saber quando e como fazer a fiscalização no seu turno. Não é, já que ele foi dito que a polícia tem que se fazer ao terreno, tem que chegar lá, a primeira coisa que ele tem que fazer é recolher os bens lá existentes. Não é essa a função da polícia. Pronto, a polícia chegou e encontrou-me numa situação que não é aquela necessária. Há uma necessidade de ele chamar-me a atenção. Não é sensibilizar a pessoa, olha, não faça isto porque isto será isto mais aquilo. Agora eu não vejo a razão de a polícia logo corre para os congeladores, corre para as geleiras, não faz sentido. De uma e outra forma estará ainda a prejudicar mais essa família que está a sofrer ainda de Covid-19. Neste caso eu falo dos efeitos. Certo, a quando da sua comunicação à nação, o presidente da República de Moçambique não chegou a tocar algumas medidas sobre relacionadas com o setor dos transportes, mas se formos olhar de uma forma particular aqui em Vilanculo, os meios de transporte carregam de uma forma desumana, pessoas são empoleiradas como se de lenha ou outros bens sem vida se tratasse. Qual é que deve ser o papel do governo ou mesmo da polícia com vista a pôr o fim a esse cenário que atualmente se vive? Porque se formos olhar na prática, agentes, polícia de trânsito, neste caso, quando mandam parar um carro, só querem ver livrete, mas não olham como é que a lotação, será que a lotação foi ou não observada como a lei manda? No seu ponto de vista, como é que olha se calhar este comportamento de alguns transportadores, mas também passageiros que mesmo vendo que o carro está cheio, entram? Bom, isto está sob a responsabilidade da nossa polícia, porque cabe à polícia, não é, fiscalizar, ou seja, cabe à polícia, durante a sua fiscalização, mandar parar o carro para ver qual é o número de passageiros que ele leva consigo e se eles forem a constatar que o número existente ou o número que por sua vez leva não é o número recomendado, é lógico que a polícia logo tem que mandar descer. Não é? E tem que mandar descer e fazer cumprir todas as medidas necessárias. Mas isso é ao contrário daquilo que acontece com a nossa polícia, sobretudo aqui na cidade de Vilanculos. O que nós temos notado é a mesma polícia que se faz à rua, é a mesma polícia que se faz quase todos os dias e mandam parar o mesmo carro todos os dias. Eles já conhecem, já sabem dizer quais são os defeitos deste carro, quais são os problemas deste carro. Agora, isso está bem claro que se mandam parar não é porque querem fiscalizar a lotação ou talvez os problemas mecânicos da própria viatura, mas sim querem alimentar de uma e outra coisa dos seus vícios. Mas se a polícia, na verdade, colocar isso em mente que coronavírus é uma realidade, está a matar, eu acredito que pode atuar dentro das normas regulamentadas. Lotação, como é que olha esse fator da lotação que não está sendo respeitada nos meios de transporte? Sim. Paulino, é assim, esse assunto da superlotação nos transportes reflete aquilo que é o sistema a nível do país, porque
Vilanculos não é uma exceção, mesmo nas grandes cidades de Maputo, Beira, Matola, ainda persiste esse problema de transporte. Então, o próprio governo, antes de tomar decisões sobre outras coisas, deve olhar no melhoramento dos transportes. É claro, o transportador tem como objetivo principal o lucro. Então, quanto maior for o número de passageiros, ele sai a ganhar. Então, eu penso que ali já as autoridades policiais devem também redobrarem esforços de fiscalização, não só aquilo que tem acontecido, porque vemos também o município coloca lá brigadas para desinfetar as viaturas, e também é preciso fiscalizar-se a lotação. Então, se o transportador, por falha, terá ultrapassado o número, é preciso diminuir as pessoas. Eu creio que aquela é a primeira ideia da primeira comunicação, era mais valiosa e prevenia mais, porque os chapas, acho que levavam, chapas de 15 lugares que levavam 10 pessoas, então isso era muito bom, dava espaço para arejar e distanciamento. Então é preciso voltarmos a esse sistema. Muito obrigado. Vamos ao segundo tema. O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, assinalou no passado dia 15 de janeiro em curso o seu primeiro ano de governação neste que é o segundo mandato. Quero ver de si, Josias Morori, que avaliação faz passado um ano deste segundo mandato do chefe de Estado moçambicano. Bom, dizer que a passagem de mais um ano de governação, né, ou seja, a passagem de um ano de governação do segundo ciclo do presidente da República, eu avaliei de forma positiva. Isto porque nota-se um esforço grande, embora a sua governação como é que se diz, embora essa governação dele coincide com esses problemas de coronavírus, ataques em Cabo Delgado, então em algum momento nós temos notado o esforço dele. Ele não é um presidente apenas do gabinete, é aquele que se faz ao terreno. Temos notado que ele sempre, frequentemente, tem ido a Cabo Delgado, frequentemente abre espaço para ver se haja diálogo com o líder da junta militar na zona centro. É de forma positiva. É claro que ninguém é perfeito quando está lá no topo a dirigir uma certa família por ali. Não é fácil você agradar a todos, mas para mim eu faço uma avaliação positiva. Vumela, qual é a sua avaliação? É uma avaliação positiva, olhando para todos os aspectos que o colega aqui já mencionou, mas o Presidente da República tem dado o seu máximo em busca da paz, em busca da estabilidade econômica do país. É um ano atípico, mas esperamos que com o tempo as coisas voltem à normalidade e lhe dê, por exemplo, o tempo de ele mostrar que entrou mesmo para desenvolver os países. Então, talvez outro aspecto que eu podia deixar sobre o ano do segundo mandato do presidente Nyusi é a novidade que tivemos da energia elétrica. Já não se vai passar a se cobrar taxas para a ligação. Então, essa é uma boa novidade para todos os moçambicanos. Esperamos que com essa decisão algumas pessoas não dificultem, portanto, a aquisição de energia, né? Porque, como sabemos, isso acontece em várias cidades. Não falo só de Vilanculos, acontece a fraca distribuição da corrente elétrica. Então, com essa decisão não se pode reduzir os números de ligações domiciliares e também ninguém pode se aproveitar a partir disso para dificultar talvez a aquisição de energia elétrica. Aspectos que devem ser melhorados. No contexto do presidente Nyusi, eu penso que ele deve continuar a trabalhar, deve buscar mais financiamento, deve continuar no combate cerrado à corrupção, não só combate à corrupção de sentada, de fala, é preciso também praticar e que os casos sejam rapidamente esclarecidos, porque temos casos que não estão a ser esclarecidos.
Então, para nós, em algum momento, já não é combate à corrupção. É preciso, alguém foi acusado, o tribunal já tem matéria suficiente que se condena a pessoa. Então, são esse tipo de coisas que, em algum momento, vão alavancar mais a imagem do Presidente da República. Esperas que o chefe de Estado moçambicano deve melhorar nos próximos anos? Bom, eu vou me alinhar um pouco com aquilo que o colega Vumela dizia, sobretudo na corrupção. A corrupção, na verdade, é uma realidade, mas o que é que tem que se fazer? O que o Presidente da República tem que procurar fazer é eliminar tudo isso desde a raiz, desde lá da elite, porque a corrupção começa da elite até ao pessoal de lá, de um nível muito, sei lá. Mas o que é que acontece? O que nós temos notado, na verdade, é que quando se fala de corrupção, a maior parte das pessoas envolvidas são funcionários públicos. A título de exemplo, temos um caso recente na província de Sofala, cidade da Beira, onde envolve funcionários, sobretudo professores de uma escola que envolveram-se em atos de corrupção, distribuíram-se um certo valor ali. Veja, mas o que é que acontece? Se calhar existe uma motivação para que isso venha acontecendo. Isto porque o que acontece, fala-se corrupção, as pessoas são acusadas e no fim são responsabilizadas, mas a sua prisão como tal, a legalização da sua prisão é convertida em multa. As pessoas preferem roubar, sabem dizer que vai se converter aquilo em multa, eu vou ficar em liberdade, mas algo terei feito. Agora, outro aspecto, o que eu gostaria de deixar como um desafio para o Presidente da República, que siga um exemplo atual de Angola. O Presidente atual de Angola está a procurar recuperar tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi desviado de seu país em regime de corrupção. A título de exemplo, se eles buscassem todo o dinheiro que foi roubado nas dívidas ocultas, esse dinheiro, acredito eu, que está sendo investido nos países de fora. Por que não se pode recuperar esse dinheiro, voltar para Moçambique, investir, dar mais emprego para os jovens moçambicanos? Se calhar seria uma forma também de diminuir a aderência de alguns jovens, por exemplo, para alinharem-se aos terroristas em Cabo Delgado. Vumela, este segundo ciclo de governação do chefe de Estado moçambicano iniciou com a introdução de secretários do Estado, das províncias. Até que ponto está a valer a pena esta ideia de secretários de Estado? Bom, tratando-se de uma decisão que, antes de ser tomada, houve uma investigação e chegou-se a esse ponto de se aprovar, se fazer uma pequena emenda na nossa Constituição. Eu penso que está a valer. Eu ainda não tenho muitos subsídios sobre o secretário de Estado, né? Por exemplo, na minha província eu não tenho notado muito trabalho da secretária de Estado, né? Mas sim tenho visto que o governador, por exemplo, o governador Daniel Chapo, continua a fazer aquilo que vinha fazendo, é aquilo que nós queremos. Então, cabe a eles que, se calhar, trabalham juntos, ver qual é a área do secretário de Estado. Eu mesmo não tenho muita matéria sobre o secretário de Estado. Mesma questão, David. Bom, olhando para o contencioso administrativo como tal, tudo indica que o poder executivo como tal está mais virado para o secretário de Estado, olhando a administração da nossa província no seu todo. Eu quero acreditar que, tratando-se do primeiro mandato dos secretários provinciais, sobretudo dos secretários de Estado, né? Há muita coisa ainda por melhorar. Ele está ainda, talvez, a buscar as coisas de lá da base. Talvez futuramente poderão ainda fazer sentir-se para a sociedade no seu todo. Porque se formos olhar taxativamente a trabalho do governador atualmente, não vejo um papel assim muito relevante referente ao governador. Talvez o governador está mais para a área política no seu todo, e quanto ao secretário do Estado está para processos administrativos, é aquilo que eu falava de contencioso administrativo no seu todo.
Muito É obrigado. por essa razão que, em algum momento, nós temos notado que o governador sempre aparece nos comícios, isto, mais aquilo, porque ele está mais virado para a política. Enquanto, ao passo que o secretário do Estado, no seu todo, ou seja, o secretário do Estado está mais virado para a administração. Vamos observar um curto intervalo e voltamos já já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Assim, voltamos para a segunda e última parte do seu programa Olho Visionário, onde continuamos a lhe trazer vários assuntos que marcam a atualidade nacional. 2021 tem que ser um ano decisivo na resolução do problema que temos em Cabo Delgado, que é de aniquilar os contra a pátria, afirma o Major-Geral das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, Eugênio Moussa. Mela, como é que interpreta esta afirmação do Major-General da FAIDN? Penso que esse novo Major-General, foi impulsado há alguns dias. Então, numa primeira fase, uma primeira leitura depois de tomar a posse, eu penso que essas são as palavras que a gente podia dizer. Então, só espero que, além de dizer isso, porque tomou posse, faça as coisas acontecer. Isto toda a gente sabe, os insurgentes começaram já em 2017 e estamos agora em 2021. Estamos a fazer 4 anos de morte, 4 anos de muita chacina, 4 anos de um ambiente turvo na província de Cabo Delgado. Então eu penso que ele, que seja bem-vindo, traz estratégias, traz planos e se elimina insurgentes. Eu penso até nesse comentário devia ter nos dado um tempo, além de dizer que 2020. 2021 é todo ano, estamos em janeiro. Então significa que estamos à espera de 11 meses ainda de muita morte. Então ele, como Major-General que está a tomar posse, quer dirigir, também tem que dar linhas, tem que dar prazos. Eu vou trabalhar com a minha equipe, esperamos que até final de janeiro haja paz em Cabo Delgado. Então, está de parabéns e só espero que concretize o que eu estava aqui já a citar. José Mouror, os insurgentes continuam a fazer das suas na província nortenha do país, Cabo Delgado, e o Major-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, Eugênio Moussa, afirma categoricamente que 2021 tem que ser um ano decisivo de se resolver este problema daqueles que têm minado o desenvolvimento daquela província do país. Como é que olha para esta afirmação, tendo em conta que este é o 4º ano em que os moçambicanos residentes daquele ponto são brutalmente assassinados e os seus bens incendiados pelos insurgentes? Bom, talvez primeiro dizer que pronto, ele emocionou-se muito, talvez, com a tomada de posse para dizer isso. Talvez se ele tivesse dito que 2021 seria o começo, não é? Para ver se cria essas bases seguras para poder combater melhor os terroristas em Cabo Delgado. Mas isso não deixa de ser a vontade, o desejo de nós todos, moçambicanos. É essa vontade, esse desejo que nós precisamos. Afinal de contas, Cabo Delgado é Moçambique e nós precisamos dessa paz na sua totalidade, olhando sob o ponto de vista dos estrangeiros que invadem a integridade territorial, sobretudo em Cabo Delgado. Agora, é nisto que nós dizíamos que não podem apenas utilizar os militares, só os militares, podem também envolver a comunidade, os residentes locais, os homens de inteligência e segurança do Estado também deviam usarem fontes seguras. Nós dizíamos aqui num dos programas passados que há uma necessidade também de envolver aqueles residentes, aqueles antigos combatentes. Eles conhecem melhor as suas zonas, conhecem melhor as suas florestas, conhecem melhor as suas esquinas. Sobretudo olhando professores também. Professores são pessoas que lidam com qualquer um,
não é? São pessoas que têm facilidade de ter a informação, qualquer informação, seja criança. Neste momento, não há que dizer que esta aqui é criança, não pode me dar. É a criança que talvez em algum momento pode te dar uma informação melhor. Agora, há uma necessidade de envolver quase todos os moçambicanos na busca da origem desses terroristas, na busca de estratégia que os terroristas em Cabo Delgado usam. Vamos olhar o último tema desta edição. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano aprovou recentemente, ou alterou recentemente, alguns artigos que constam no instrumento legal de avaliação. Uma das novidades que vem com este instrumento é que todos os alunos, a partir de alfabetização de adulto, alunos da 7ª classe, 5ª, 10ª classe e 12ª, que tenham sido matriculados no presente ano, tenham assistido aulas nas primeiras 7 semanas do ano passado e que não tenham regressado após o alívio das medidas, podem sim se candidatar para os exames finais. E começo por si, Vumela, como é que olha a alteração deste instrumento? Fala-se aqui que mesmo que não tenham voltado para assistir às aulas quando a retoma das aulas neste novo normal imposto pela Covid-19, desde o momento que tenham se matriculado, podem se candidatar para os exames finais. Que análise faz, tendo em conta que quando há meses passados o Ministério da Educação ou o Governo decidiu que todos os alunos com classes em exame automaticamente deviam passar para as classes que seguem. Em termos da qualidade que se quer no país, com estas decisões que são tomadas, tudo devido à Covid-19? Bom, eu mesmo antes de queria mesmo, ainda bem que tocou nesse ponto, eu primeiro queria dizer que antes dessa novidade, não sei se é uma novidade boa, porque ainda não foi implementada, houve essa abertura que o governo tomou a decisão de dar passagem automática para todas as classes sem exames ano passado. Na verdade, ano passado não se estudou. Então, nós devemos também, o governo, antes de tomar uma decisão, tem que olhar que país está formado. Se a educação for muito precária, é mais que insurgentes, estamos a destruir o país, porque não teremos pessoas para pensar, não teremos pessoas que saibam até planear como eliminar os tais insurgentes. Então, penso que há que haver muita cautela nesse aspecto. Agora, quanto a esse novo instrumento que foi aprovado pelo Ministério da Educação, de abrir esse espaço para que as pessoas possam concorrer a exames finais, eu não sei porque, não sei se será uma boa novidade, como dizia, porque imaginemos uma criança, um aluno que estudou de janeiro a novembro para fazer exame e não consegue resolver 20 perguntas, mas com toda a matéria já vista durante o ano. Não sei se vai conseguir fazer aquilo enquanto só estudou 4, 5 lições. Então, eu penso que isso, em algum momento, vai criar situações que toda a gente não quer. Porque vai já existir aquelas pessoas que nisso tudo querem se aproveitar, vão se fazer de facilitadores. Então, acaba destruindo o país, porque as pessoas vão passar, mas sem nenhum mérito. David, qual é o seu comentário? Bom, vou me secundar com o que o colega Vumela dizia, mas dizer que eu estou preocupado com a geração Covid-19, permita-me chamar assim, isto porque o aluno de primeira classe que entrou no ano passado, segunda classe, terceira classe, hoje em dia até é normal você encontrar um aluno de 10ª classe não sabe ler nem escrever. Se sabe escrever, não sabe escrever corretamente, lê com sérias dificuldades. Agora, nisto tudo, leva-me a crer que, na verdade, o país, o coronavírus, em vez de destruir apenas
as vidas no seu todo, destrói também o país no seu todo. Isto porque quanto maior for o aproveito pedagógico, não é? Maior também é a exploração indireta. Ou seja, isto dita que tarde ou cedo poderemos voltar àquilo que se chama exploração indireta, porque não teremos, na verdade, alunos capazes de poderem descobrir se isto está certo, isto não está certo, segundo aquilo que dizia o colega. A título de exemplo, nós temos muitos recursos aqui em Moçambique, isto é o que proporciona, em algum momento, os ataques em Cabo Delgado, na parte dos terroristas. Agora, estás a imagina numa época que não temos alguém capaz de saber dizer até que ponto os nossos recursos estão sendo explorados. O que é que se espera? Esperamos o europeu voltar para a África para ver dar exploração indireta, vai usar a nós, e nós não estaremos em altura de dizer que sim, agora estamos numa altura que os nossos recursos podem ser explorados até um certo nível. Agora, é uma preocupação muito grande. Por mim, eu gostaria que o governo, seu todo, criança de primeira classe, o que é que estudou? Uma criança de segunda, terceira classe, o que é que estudou? O que é que adianta fazer passar essas pessoas? Vão carregar uma bagagem vazia, não é? Para classes que estão, como é que se diz, para classes superiores, que na verdade esses serão constituídos mesmo por um vazio grande, não ajuda. A título de exemplo, só no ensino superior hoje em dia, é normal você encontrar alguém que está numa universidade, não sabe fazer um relatório. Agora, o que é que se espera agora com esses problemas de Covid-19? O governo, por mim, devia parar e reparar, olhar com esse lado. Ou decreta-se um ano zero, não é? Sobretudo para as crianças de primeira classe, ou seja, de primeira a quinta classe, não é? Decretar-se um ano zero, essas pessoas recomeçarem de novo das suas classes onde terminaram. Muito obrigado, José Moura, obrigado também ao Alício Gumela. Quero agradecer também ao nosso caríssimo internauta que desde que entramos neste programa esteve conosco, continue a preferir esta TV online que é a Vilanculo TV. Deixe seu comentário o que achou deste programa, pedimos para que partilhe para ter muitas visualizações. E saindo de novo no canal, subscreva-se para estar a par de todas as novidades que formos a lhe trazer. Até mais numa outra edição. Continue se prevenindo da Covid-19, ainda é uma realidade e está a criar muitas mortes.